Muito bom dia a todos e a todas. Boa noite a todos também. A gente mais uma vez saúda aqui os nossos estudantes do diurno e do noturno, do segundo ano do ensino médio. Vou aqui trabalhar com vocês nesse encontro da aula de hoje, a semana 2 do nosso PET 6 de filosofia. Então, de imediato, vamos abrir aqui as nossas muitas janelas. Então, como vocês já sabem, nós estamos no volume 6 do Plano de Estudos do Doutorado, segundo ano. Aqui eu estou com a apostila do ensino médio do diurno, mas não faz diferença, temos de conteúdo, seja do diurno, do noturno, do ensino integrado, o conteúdo é o mesmo. E nós vamos para a semana 2, na página 120. Vamos lá. Então, segunda semana, aumentar aqui para que vocês possam ver. A segunda semana do PET 2, geralmente eles se dedicam ao tema da verdade e da validade. E o PET 6, ele inovou, na minha opinião, porque ele traz aqui a possibilidade da gente ter contato, de vocês conhecerem um pensador que é um dos pensadores de grande relevância e referência na história da filosofia, especialmente na história da filosofia medieval, que é o Pedro Abelardo. O Pedro Abelardo é conhecido tanto pela sua filosofia, pelo seu pensamento, mas também pela sua história de romance com a jovem Heloísa. Então, há um filme do final dos anos 80, retratando a história de amor do Pedro e da Heloísa, né? Tem aqui, deixa eu botar aqui para que vocês possam ver. Não sei se a minha imagem está das melhores, mas aqui, ó, foi uma relação. O Pedro era um dos grandes nomes da filosofia, um dos grandes nomes da teologia no século XII, dava aula na prestigiosa e quase milenar, né, Universidade de Paris, né, em Notre Dame, e ele se envolve à época né, ele se apaixona à época pela Heloísa, e os dois vivem uma paixão muito, muito intensa, e que, por contrariedade da família dela, eles acabam se afastando, e ele vira monge, ela vira freira, enfim. Mas que é uma coisa assim, muito interessante, porque quando ele falece primeiro que ela, né, ele veio a falecer antes, para ser enterrada, alguns anos depois da morte dele, ela pede ser enterrada na mesma sepultura do Pedro Abelardo. Então, além da importância filosófica que ele tem, ele também tem uma história pessoalmente muito, muito interessante. Então, o Pedro faz parte desse espírito comum da Idade Média, que é a tentativa de equilíbrio e de acomodação entre o pensamento filosófico e científico com o pensamento religioso, com a teologia. Além de usar aqui o material do nosso PET, eu vou usar aqui também o livro de História da Filosofia do Giovanni Reale, como sempre, como vocês já reparam, porque nós temos mais informações aqui a respeito do pensamento do Giovanni Reale aqui, então, do Pedro Abelardo, dada pelo Giovanni Reale. Então, vejamos só. Então, a primeira coisa que é importante destacar aqui no pensamento do Abelardo é que ele, de alguma forma, ele antecipa um pouco a postura de Descartes, no que se refere ao papel que a razão e a dúvida desenvolvem na pesquisa. Então, Abelardo aponta para uma importância muito grande que a dúvida tem do ponto de vista do alcance do verdadeiro, do alcance da verdade. Então, a dúvida, ela é usada por ele como método, foi usada por ele como método, sobretudo na análise de textos teológicos, na análise de textos filosóficos. Vamos só lembrar que aqui esse período da Idade Média é o período em que parte das obras
que se perderam após a queima da Biblioteca de Alexandria. Algumas delas começam a reaparecer, que estavam guardadas em mosteiros. Então, é um período aqui que antecede, né, está muito próximo aqui do humanismo e do Renascimento, começa aí no final do século XII. Então, o contato com essas grandes obras, principalmente de Aristóteles, começa a se efetivar. E o pensamento do Abelardo é uma espécie de síntese entre Platão e Aristóteles, mas ele inova, ele apresenta coisas assim muito interessantes. Então, a dúvida tem um papel muito importante, como eu disse aqui. Aqui, ó. É uma fórmula geral que esclarece o caráter problemático do pensamento, tanto filosófico como teológico. É a premissa de qualquer investigação crítica. A dúvida, esse ponto que eu gostaria de destacar com vocês, a dúvida, porém, é apenas o ponto de partida, não é absolutizada, sendo muito mais caminho para a pesquisa. Trata-se de uma dúvida metódica. De uma forma ou de outra, como eu disse aqui, a dúvida tem esse papel de nos ajudar a desconfiar daquilo que parece ser óbvio, de desconfiar do óbvio. Então, a dúvida ela é muito importante. Então, a razão dialética, portanto, é a razão crítica, a razão que interroga continuamente, ou a razão como pesquisa. Claro, sua extensão e aplicação a todos os campos, incluindo as sagradas escrituras, aparece aos olhos dos contemporâneos como uma espécie de dessacralização das verdades cristãs. Então, quando se utiliza-se a dúvida aqui nesse contexto, é claro que ela entra em choque com princípios estabelecidos, sobretudo do ponto de vista da teologia, a autoridade da igreja, a autoridade dos textos sagrados, que em tese não poderiam ser criticados pela razão. Qual que é o papel da razão aí nesse contexto de equilíbrio entre fé e teologia? Então, o papel da razão nesse contexto, vou destacar aqui para vocês, é um papel importante porque a razão ela é parte do processo de compreensão e não só apenas das Sagradas Escrituras, mas do mundo de uma forma como um todo. Aqui, ó, isso aqui é muito interessante. Ó. A razão é necessária para que a fé não se reduza a uma vazia mecânica e discussão, uma discussão verborrágica, enfim, ou aceitação sem crítica, a crítica e passiva de fórmulas sacrais, religiosas. A graça ou o dom de Deus é necessária para que nos deixemos permear e invadir por aquelas verdades. Então, o papel da razão nos permite compreender melhor os mistérios sagrados, os mistérios da fé. Então, a razão tem esse papel de ajudar a fé nesse processo de compreensão das verdades sacramentais na visão do Pedro Abelardo. Um outro elemento importante aqui da filosofia dele é a questão da ética. Então, e é muito interessante a gente pensar nessa investigação que ele faz, porque ele aponta alguns elementos muito importantes que eu vou descrever aqui para vocês. Então, na Idade Média, até muito na esteira do que está escrito na Bíblia, o Abelardo consegue fazer uma coisa que é muito interessante, que é o quê? Ele consegue distinguir no homem os impulsos que são naturais, ou seja, os desejos sexuais, de fome, de comer algo, de beber, de ter isso, de ter aquilo. Então, esses desejos afetivos que são muito naturais em cada um de nós e da realização que nós fazemos desses desejos quando essa realização é ilícita. Então, ele faz uma distinção muito interessante, que ele interioriza
ou seja, a vida moral. Então, não são os meus desejos, as minhas inclinações que estão erradas, que estão moralmente incorretas, mas sim a efetivação desses desejos, a transformação de certos desejos em realidade, em desacordo com aquilo que seria moral. Então, isso é um elemento muito importante. O primeiro é representado pela necessidade de interiorizar a vida moral, que, em sua opinião, reside na alma, em cujo interior se cumpre o bem e o mal, antes de se exteriorizar em atos específicos. E isso, uma aberta polêmica com a igreja. Então, é isso aqui que eu estou explicando para vocês. Na ética, Abelard evidencia a consciência como centro da irradiação da vida moral, fonte da intenção e do consenso. Esse é o fator primordial e o motivo básico da vida moral, ou ainda aquilo que qualifica como boas ou más as ações. Não se pode chamar de pecado a própria vontade ou o desejo de fazer aquilo que não é lícito, mas sim o consentimento à vontade ou ao desejo. Então, as inclinações que eu tenho para fazer determinadas coisas que socialmente não são corretas, elas são inclinações, são desejos que são anteriores à moral. Agora, quando eu transformo isso em ato, aí isso sim é o pecado. Então ele faz uma distinção muito interessante aqui do erro moral, do erro ético, do erro moral, do chamado pecado, né? O pecado não está nas minhas intenções, mas sim nas ações. As intenções que eu tenho, elas não são boas nem más, elas são apenas naturais. As ações é que podem e devem ser julgados segundo a finalidade. E aí, essa tentativa de sintetizar e de harmonizar filosofia e religião e teologia, ela encontra em Abelardo um defensor, um filósofo, um pensador de grande envergadura. Se a fé, como é que Abelardo pensa isso? Se a fé, ou se a revelação divina, ela oferece os conteúdos do que seriam as verdades escritas, sacramentais, ad infinito, ad eterno, né, como o dogma da Santíssima Trindade, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus que é sumamente todo-poderoso e perfeito, e outras revelações e outras crenças dessa natureza, para que nós acreditemos nesses dogmas, a razão tem um papel muito importante, porque é através da crítica e da capacidade da razão de demonstrar essas coisas que nós acreditamos muito mais naquilo que a gente tem. Então isso é um papel muito interessante. Aí, por fim, uma das grandes controvérsias aqui desse período da filosofia medieval, até o início da Idade Moderna, é a questão dos universais. O que são os universais? Se esses universais existem ou não existem. O que são os universais? Quando eu digo, por exemplo, João é homem, Pedro é homem, Maria é mulher, Joana é mulher, e assim sucessivamente. Então eu estou elencando aqui homens e mulheres que, somado, fazem parte, que em conjunto fazem parte do que nós chamamos humanidade. Então, o universal é o que? É um conceito. O conceito de homem, o conceito de mulher, o conceito de cavalo, o conceito de cão. Existe em si algo que nós chamamos de cão? Existe em si algo que nós chamamos de homem? Existe em si algo que nós chamamos de universal? Existe o Alisson, existe a Bruna, existe o Zé das Couves, existe a fulana, e assim sucessivamente. Então, as pessoas existem de formas individuais, mas a nossa capacidade, a nossa razão tem condição, capacidade de pensar o que é comum entre essas diversas individualidades e agrupar nisso que nós chamamos de conceito. Então é um debate que pega muito na Idade Média saber se esses conceitos universais, se a ideia de homem, ela existe ou não existe,
E é um debate que pega muito e você tem três posições. Uma posição que é chamada de realismo extremo, que defende que as ditas ideias do Platão, né, essas ideias puras, como eu disse, esses conceitos mais genéricos de homem, de mulher, de cachorro, de cão, de carro, de xícara, existam em si mesmo. Então seria que a ideia a tese de que essas ideias existiriam não de forma prática, mas ela existe participando de cada indivíduo, mas ela existe de forma ampla, de forma geral, que é uma coisa assim um pouco difícil, assim, talvez assim até de compreender. Então seria modelos, seriam formas de construção. Então, antes de ter essa xícara, existe a forma da xícara, por isso que essa xícara existe, porque ela está baseada no modelo anterior de xícara. Uma outra posição que a gente chama de nominalismo, que vai defender que a ideia de xícara, a ideia de casa, de relógio, de pendrive, de garrafa, nada disso existe em si mesmo, e as coisas que existem são as coisas que existem de forma individual concretamente. Então, elas não existiriam. E uma terceira posição, que é a posição de Abelardo, que é a posição que a gente chama de um conceitualismo, é de que essas coisas não existem no mundo real, mas elas existem na nossa mente. Então, o conceito de homem não existe de forma genérica no mundo real. No mundo real existe o Luther King, existe o Malcolm, existe o João, existe a Maria. Essas são as pessoas, os homens que existem no mundo real. Mas na nossa mente, essas pessoas existem de forma conceitual. A gente agrupa todas essas pessoas no conceito que nós chamamos de humanidade. Então, uma posição, uma discussão bem interessante aqui, essa questão dos universais, ok? Então, agora vamos fazer os exercícios aqui da página... Aqui, antes de fazer os exercícios, eu gostei muito dessa disposição aqui, do conteúdo na página, desse conteúdo sobre o Abelardo, porque aqui tem um resuminho das principais teses que eu vim discutindo com vocês há pouco aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O que vocês precisam, digamos, memorizar aqui do Abelardo? Primeiro, o papel que a dúvida tem no conhecimento. Então, a chave para encontrarmos a sabedoria é a interrogação permanente e regular, ou seja, a dúvida como método. Escrever é um mal perigoso e contagioso, tem muita gente que escreve muita besteira. Não podemos acreditar em nada antes de o entendermos, ou seja, eu acredito que Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que Deus se revela em 3 pessoas distintas, porque eu compreendo racionalmente esse mistério. É ridículo pregar ao outro aquilo que nem nós mesmos, nem os outros entendemos. Então, não adianta eu pregar o mistério da Santíssima Trindade se eu não entendo. E, por fim, essa ideia de que Deus é um ser sumamente perfeito, sumamente bom e que, portanto, só faz o bem, já que o mal seria a ausência aqui, seria uma imperfeição. E Deus, como sendo ser perfeito, não pode fazer algo contrário à sua natureza, que é uma natureza plenamente perfeita. Então vamos fazer as atividades aqui da página 121, vejamos só. Leia o fragmento da obra Lógica para Principiantes de Pedro Abelardo. Aquela discussão dos universais que a gente estava fazendo há pouco, deixa eu colocar aqui para vocês, sobre os universais, vamos lá. Vou colocar na posição do Pedro Abelardo aqui, para a gente discutir a questão dos universais. Uma palavra universal, entretanto, como o que é uma palavra universal? Homem, cão, gato, papagaio, óculos, relógio. São conceitos, né? Uma palavra universal é aquela que é apta pela sua descoberta para ser
predicada singularmente de muitos seres. Ou seja, o conceito de relógio serve para o relógio que está no meu braço, para o relógio que eventualmente um de vocês que nos acompanha tenham nas suas casas, seus pais ou irmãos, amigos, e todos os outros relógios que existam no mundo. Para ser predicada singularmente de muitos seres, tal como este nome, homem, que se pode ligar com os nomes particulares dos homens segundo a natureza das coisas sujeitas às quais foi imposto. Vocês entenderam aqui? Uma palavra universal é aquela que é apta pela sua descoberta para ser predicada singularmente de muitos seres, tal como este nome, homem, que pode ser singular com nomes particulares dos homens segundo a natureza das coisas sujeitas às quais foi imposto. Então, o que ela está dizendo, o que está sendo dito aqui? Que uma palavra universal, um conceito que é universal, ele se aplica a casos particulares. Então, o meu relógio que é prata, vai ter um relógio que é dourado, vai ter um relógio que é de metal, vai ter outro relógio que é de plástico e assim sucessivamente. Assim como a palavra homem, existe o Alisson, aqui atrás aqui eu estou vendo vários filósofos aqui, aí tem o Nietzsche, tem o Robert Mitchell, tem o Eckhart Hobsbawm, tem o George Gadamer, tem o Spinoza, tem um livro ali sobre o Getúlio Vargas, são várias pessoas. Assim. Então, o conceito de homem se aplica a todos esses indivíduos singularmente que eu disse. Para Abelardo, a palavra universal é sempre. Alternativa A, tem sempre existência real e ela própria é a mais autêntica realidade, pois emana do mundo inteligível e contrasta com o mundo sensível. Essa alternativa tem correta, porque Abelardo não defende a ideia de que os conceitos universais existam por si mesmos. Para ele, os conceitos universais não existam como algo em si na realidade. Então, essa alternativa está incorreta. B. É tão somente uma emissão da voz humana que designa unicamente a coleção dos seres criados por Deus que estão dispostos na natureza. Ele não assume essa posição nominalista, que vai dizer que relaciona a questão dos nomes simplesmente a forma como nós dizemos as coisas para nomear aquilo que Deus criou no mundo. Ele não tem essa posição nominalista. É uma mera ideia abstrata, sem vínculo algum com a realidade corpórea das coisas existentes na natureza. Então, o grande debate dos universais é os conceitos que nós usamos para descrever as coisas no mundo. Eles existem na realidade? O conceito de garrafa, quando eu penso no conceito de garrafa, ele existe por si mesmo na realidade ou ele existe de forma individualizada em cada garrafa existente no mundo? E a letra D, por fim, por si mesmo não existe, mas se refere a seres reais e designa uma pluralidade de indivíduos semelhantes, o que é constatado no nome homem. A alternativa D. Abelardo defende a ideia de que não existem os conceitos universais, mas eles não existem conceitos universais de forma real no mundo. O que existe no mundo é essa garrafa preta que eu tenho aqui em casa, que eu tomo meu cafezinho com ela, essa xícara agora que vai receber aqui um pouco de café, né? Esse relógio de forma individual, não existe em si a ideia do relógio em si, não existe em si uma xícara em si, uma garrafa em si, como diria Platão, como formas, como modelos, mas existe de forma individual. Na minha mente, no meu conhecimento, na minha inteligência, eu crio, eu formo esses conceitos, porque eu sou capaz de observar o que seria semelhante, o que é comum e semelhante em cada um desses objetos, ok? Então é isso. O Abelardo é um pensador um pouco mais complexo, essa questão dos universais também, mas foi um tema interessante aqui de debater com vocês, de estudar com vocês na semana 2. Enfim, um pensador muito interessante, muito complexo, e se vocês tiverem interesse, vejam um filme que retrata a vida dele, especialmente o período de Notre Dame, a história amorosa dele com a jovem Heloísa. Ok? Então, forte abraço e até a próxima aula.